Senhor, primários! Tudo bem? Tia Lise aqui de novo para mais uma aula da EBD. Muito bem! Ó, a minha revista tá aqui, lição de número 3. Cadê a revista de vocês? Deixa eu ver. Tá aí todo mundo com a revista na mão, né? Então, hoje a nossa lição de número 3 e o título da nossa lição é Pescando com Jesus. Mais uma lição abençoadora que vai falar sobre mais um grande milagre que Jesus fez. E o nosso texto áudio de hoje, ele diz assim: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar peixes. É esse textuário que está aí na lição de vocês? Jesus disse assim: venham comigo, que eu vou ensinar vocês a pescarem. Gente, muito bem! Mateus 4,19. Então vamos falar todo mundo junto? Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Mateus 4,19. Amém? Todo mundo conseguiu? Todo mundo decorou o versículo da semana? Então tá bom, vamos orar pra gente começar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é um Deus amoroso, ó Pai. O Senhor é o Deus que cuida de nós, ó Deus. Um Deus que nos amou, meu Deus, mesmo sendo pecadores, ó Pai. Eu te agradeço por essa palavra, por essa lição, ó Deus. Eu te agradeço por mais um domingo, meu Deus, por mais um dia do Senhor, ó Pai, ao qual nós estamos reunidos, meu Deus, para falar sobre a sua palavra, Senhor. E eu peço que a sua palavra entre no nosso coração como uma sementinha e seja plantada numa terra boa e cresça e dê muitos frutos nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a nossa lição de hoje é Pescando com Jesus. E a gente viu nas lições passadas que por onde Jesus passava, ele fez vários milagres e sinais e as pessoas ficavam todas espantadas com aqueles sinais, com aquela palavra que Jesus pregava. Então a nossa lição começa dizendo que Jesus, ele alcançou muitas pessoas através daqueles milagres, daquelas maravilhas que ele fazia por onde ele passava. E a notícia se espalhava por vários lugares onde o milagre acontecia e por várias cidades por perto. As pessoas iam conversando umas com as outras e uma ia falando para outra o que tinha acontecido. Então, várias cidades perto da onde aconteceu o milagre, as pessoas ficavam sabendo sobre os sinais que Jesus tinha feito. Bom, todos queriam ver Jesus e todos queriam ser abençoados por ele. Por isso a multidão apertava Jesus. Onde Jesus ia, juntava tanta gente, mas tanta gente que não dava nem para enxergar o final. Era muita gente. E as pessoas queriam ficar em cima de Jesus, assim, queriam pegar nele, queriam tocar nele, queriam ouvir a voz dele, queriam ouvir o que ele ia pregar. E a multidão apertava Jesus, era muita gente ao redor de Jesus. Todo mundo queria estar bem pertinho dele, porque ele era muito amoroso e ele tinha uma palavra poderosa. Uma palavra que as pessoas nunca tinham visto um pregador pregar daquele jeito que Jesus pregava. Era uma palavra poderosa, era uma palavra diferente. Bom, em uma das suas viagens, Jesus se aproximou do Mar da Galileia. Ele estava pertinho do Mar da Galileia e tinha muita gente, uma grande multidão que já estava lá ouvindo a pregação de Jesus. E tinha tanta gente ouvindo esse ensino de Jesus, e as pessoas foram juntando para perto de Jesus, e Jesus estava quase dentro da água. A multidão veio vindo, e Jesus estava quase na água já, de tanta gente que tinha na areia lá do Mar da Galileia. Jesus viu 2 barcos ali na praia da Galileia. E aí ele falou assim para um deles, que era o barco de Simão Pedro. Falou assim: coloca o barco um pouquinho mais para dentro da água que eu vou entrar, porque aí eu consigo ensinar de dentro do barco e as pessoas vão conseguir me ver
as pessoas vão conseguir me ver, vão conseguir me ouvir, e aí eu vou conseguir ensinar toda essa multidão que está aqui. E aí ele chegou perto deles, entrou dentro do barco, e como eu falei, um dos barcos era de quem? Isso, era de Simão Pedro, muito bem. E aí Jesus conseguiu ensinar a palavra e tudo, e Jesus se sentou dentro do barco. Aí ele começou a ensinar a multidão que estava ali na areia, e as pessoas gostavam muito de ouvir Jesus. A palavra de Jesus era tão poderosa que as pessoas chegavam e começavam a ouvir, e elas não tinham hora para ir embora não. Elas ficavam lá, nem lembravam que estava com fome, que estava calor, que estava ficando tarde. A palavra de Jesus era tão gostosa de ouvir, era tão maravilhosa, que as pessoas chegavam e ficavam assim sedentas de ouvir a palavra de Deus e não iam embora, ficavam horas ouvindo o ensino da palavra. E as palavras que Jesus trazia eram palavras de conforto, traziam felicidade para aquelas pessoas que ouviam, trazia consolo, era uma palavra muito poderosa. As pessoas nunca tinham visto uma pregação como aquela, nunca tinham visto uma pregação tão maravilhosa como aquela que Jesus ensinava. E Jesus, ele se importava com todas as pessoas. Ele não tinha pessoas preferidas, ele amava todas elas. Inclusive os pescadores, que eram os donos daquele barco. Jesus, ele amava todas as pessoas. Ele veio e se entregou por todas as pessoas, por amor de todos nós. Então Jesus, ele também amava aqueles pescadores. E aqueles pescadores, eles estavam tristes e muito cansados. Por quê? Porque eles tinham passado toda a noite, desde que anoiteceu até a hora que amanheceu, fazendo sabe o quê? Tentando pescar. Eles jogavam a rede para um lado, puxavam. Vinha peixe? Não vinha. Jogava para o outro lado, puxava a rede. Vinha peixe? Não vinha. E eles passaram a noite inteira, toda a noite, jogando a rede, puxando a rede, jogando a rede, puxando a rede. Faz aí comigo. Jogando a rede, puxando a rede, jogando a rede, puxando a rede. E vinha peixe? Não vinha peixe, nenhumzinho, não veio peixe a noite toda. Eles estavam muito cansados e muito desanimados. Poxa, gente, a noite toda joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, nada, nem umzinho peixinho. Quando foi de manhã, eles estavam cansados e super desanimados com tudo que tinha acontecido naquela noite. Então, assim que Jesus terminou de ensinar, ele deu uma ordem para Simão, que era o dono de um dos barcos. Vá mais para dentro do mar, coloca o barco mais lá para dentro e joga as redes. Imagina o que Simão pensou. O que poderia acontecer? Será que ele pensou, poxa, já joguei a rede a noite toda, não aconteceu nada. O que será que ele fez? Alguém aí sabe? Será que ele obedeceu a ordem de Jesus? Será que ele falou, eu tô cansado, vou tomar um café, mais tarde eu jogo mais rede. Agora eu tô cansado. O que vocês acham que aconteceu? Agora, chega esse homem chamado Jesus, dando uma ordem para que eles lançassem as redes novamente. Simão Pedro, mesmo desanimado, mesmo cansado de tudo aquilo que eles tinham feito a noite toda, sem conseguir pegar nem um peixinho sequer, ele escolheu obedecer a Jesus. Ele deve ter pensado assim, se esse homem que prega essa palavra maravilhosa tá dizendo para eu jogar a minha rede, eu vou jogar. Eu vou jogar minha rede de novo. Assim, quando os pescadores lançaram as redes e puxaram elas de volta, tinha uma quantidade tão grande de peixes, mas tão grande de peixes que a rede quase arrebentou. E a rede de pesca, ela é super forte, ela é super trançada, ela é toda amarrada, ela é muito forte, ela aguenta muito peso. Mas a quantidade de peixes era tão grande,
que a rede estava quase rasgando, a rede não estava dando conta, o barco estava quase indo de lado de tanto peixe que deu naquela rede lá. Glória a Deus, porque isso é fé. Fé é obedecer e crer no impossível, é obedecer e acreditar sem ver. Isso é fé. Fé é acreditar sem ter visto. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Alegre aquele que crê sem ver. Eles acreditaram na palavra de Jesus. Em seguida, os pescadores fizeram um sinal para os outros homens que estavam no outro barco. Venham ajudar a gente, porque a gente não está conseguindo nem puxar essa rede. E aí os outros homens foram, ajudaram eles, puxando a rede. E aí, sabe o que aconteceu? Encheu os 2 barcos de tanto peixe que os barcos quase afundaram. 2 barcos lotados de muitos peixes, muitos peixes. A quantidade de peixe era muito grande. O milagre, ele aconteceu e todos que estavam ali foram abençoados. Eles obedeceram a palavra de Deus. E todas aquelas pessoas que estavam ali com eles foram muito abençoados com esse grande milagre que Jesus fez. É uma maravilha, né, crianças? É uma grande bênção ver a glória de Deus na vida de Simão Pedro. Ele era, Simão Pedro, um homem pecador, assim como todos nós somos, mas ele tomou uma decisão correta. Ele escolheu ouvir a voz de Deus e obedecer. Pecadores todos nós somos, todos nós pecamos e estávamos separados de Deus, mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele não pensou 2 vezes, ele escolheu obedecer, ele escolheu o que era certo, ele ouviu a pregação e creu em Jesus e resolveu obedecer a Deus. Glória a Deus! Aquela pesca transformou a vida de Jesus, a vida de Simão Pedro. Jesus transformou a vida de Simão Pedro naquele dia, porque naquele dia o coração de Simão Pedro se abriu para a palavra de Deus. Ele era pecador, mas ele abriu o coração para que a palavra de Deus entrasse. E naquele dia Jesus mudou a vida dele. Jesus falou para ele assim: Simão, agora você não vai ser mais pescador de peixes. Agora você vai ser pescador de homens. Agora você vai ser pescador de gente. Agora você vai pescar pessoas para o reino de Deus. A vida de Simão Pedro não foi mais a mesma. Pedro não era mais pescador de peixe, agora ele era pescador de homens. E aqueles que viram a Jesus realizar aquele milagre ficaram todos espantados, assim como em todos os lugares que Jesus passava e fazia grandes milagres, as pessoas ficavam espantadas com aquela palavra, espantadas com aquele poder, com aquele grande poder que Jesus demonstrava através da palavra de Deus. A mão do Senhor fez isso, e isso é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. A mão de Deus é poderosa, é muito poderosa. E agora Simão Pedro e todos aqueles pescadores que com ele estavam, tinham uma nova missão. Eles ganharam uma missão diferente, que agora não era mais pescar peixe. Agora era pescar pessoas, era seguir a Jesus, era obedecer a ordem de Deus e pegar a palavra de Deus para salvar os homens pecadores, assim como eles eram antes de ter ouvido a pregação de Jesus. Mesmo tendo participado dessa grande pescaria, eles largaram tudo para lá, largaram os barcos, largaram os peixes e seguiram a Jesus. E quanto mais eles obedeciam e seguiam a Jesus, mais eles experimentavam as maravilhas dos milagres e do poder de Jesus. E assim também é com a gente, crianças. Quando a gente conhece a Jesus, que a gente chama Jesus para morar no nosso coração, a nossa vida é transformada, nós somos mudados. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente fica pertinho de Deus, quanto mais a gente obedece a palavra de Deus, mais nós experimentamos os milagres de Deus.
Como assim, tia, eu vou experimentar os milagres de Deus? Bom, o primeiro milagre que Jesus faz na nossa vida é transformar o nosso coração, mudar o nosso coração para que agora a gente não queira mais ficar pecando, não queira mais ficar errando, que agora a gente queira obedecer a Deus, agradar o nosso Deus, fazer o que alegra a Deus. E muitos outros milagres. Às vezes você tem alguém na sua família que Jesus vai curar, tá doente, vai ser curado. Às vezes você tem alguém na sua família que não é da igreja, que não recebeu a Jesus como seu Salvador. Às vezes é o seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é sua avó, às vezes é a sua tia. E aí você ora, pede a Deus e Deus entra no coração dessa pessoa e salva essa pessoa. Às vezes você está com alguma dificuldade na sua casa, às vezes não tem um alimento, está faltando alguma coisa e Deus envia alguém para levar o que você precisa, o que sua família precisa. Nós devemos crer nos milagres de Jesus, porque Jesus ele é poderoso. Ele é o mesmo Jesus que fez a pesca maravilhosa, ele é o mesmo Jesus que fez Simão Pedro jogar a rede e vir cheia de peixes. Ele é o mesmo Jesus de hoje. Basta nós crermos. A palavra de Deus fala que se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver os milagres de Deus. Então vamos crer em Jesus, vamos levar para Deus, vamos contar para Deus todas as nossas necessidades, tudo que a gente precisa, porque Deus ele é poderoso para cuidar de nós e Ele ama cuidar de nós. Ele ama quando a gente pede para Ele e conta para Ele o que a gente precisa, confiando que Ele é poderoso para cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar do nosso coração. Às vezes o milagre que a gente precisa é porque o nosso coração está triste, está com algum pecado lá dentro. E aí quando a gente conta para Jesus e Jesus vem e limpa o nosso coração, Ele operou um milagre, um grande milagre na nossa vida. Então vamos crer em Jesus. Essa é a nossa lição de hoje, que a gente venha crer em Jesus, que Ele é poderoso e que Ele vai fazer muitos milagres na nossa vida. Basta a gente crer e obedecer e chamar Ele para morar dentro do nosso coração, porque quando Jesus mora dentro do nosso coração, tudo fica diferente. Amém? Um beijo, amo vocês. Tchau, tchau.